E aí, pessoal, eu não disse que viria, voltei agora, pessoal, com os répteis. Bora sim, bora, garotinho. E aí, prontos? Pessoal, hoje vamos falar sobre os répteis. A gente na aula passada falou sobre os anfíbios. Vimos que eles têm um papel importante aí, tá certo? Na saída do ambiente aquático para o ambiente terrestre, mas eles são alguns animais de transição entre esses ambientes. Só que, pessoal, vou apresentar para vocês uns carinhas aqui que dominaram o ambiente terrestre completo, tá? Eles não têm nada amarrado aí com o ambiente aquático, né? Eles têm uma vida plena na Terra, tá certo? São os répteis, pessoal. Bora sim, bora, garotinho. Então, pessoal, do latim, reptilis significa animais que se arrastam, tá certo? Então, apesar de alguns, né, por exemplo, cobras e serpentes se arrastarem literalmente, né, muitos dos répteis, né, eles têm um comportamento de locomoção, né, no qual ele tem uma ondulação na sua coluna, né, que parece que eles estão se arrastando, tá certo? E a gente, dentro dos crocodilianos, né, dentro dos esquamata, como por exemplo a própria largatista, né, o Tropidurus iscus, quase não sai. Então a gente vê que eles têm um movimento, né, meio que, né, lateralizado da coluna, formando como se fosse um S, justamente para auxiliar na locomoção. Até porque esse esqueleto apendicular ainda não é perfeito para a locomoção, né? A gente vai ver que vão ocorrer alguns avanços que vão permitir um deslocamento ainda mais rápido, ainda mais eficiente. Show de bola? Então, ó, bora sim, bora, garotinho. Olha só os bichinhos bonitinhos aí, ó. Então aqui, ó, dominaram completamente o ambiente terrestre, né? E aqui, ó, apresentaram aí, com eles vieram o surgimento dos anexos embrionários, tá certo? Para justamente ficarem adaptados completamente ao ambiente terrestre, livres do ambiente aquático. Então a gente tem a presença agora do âmnio, do córeo, do alantoide, além do saco vitelínico também, tá? Que já existia, né, o saco vitelínico lá nos anfíbios, mas agora o córeo, o âmnio e o alantoide estão presentes, né? E eles na verdade põem ovos. Esse ovo tem a carapaça mole, né? Muitas vezes coriácea, tá certo? Flexível, diferente das aves, que já apresentam um ovo de casca dura. Show de bola, garotinho? Bora sim, bora. Então, olha só. Eles apresentam aqui, ó, respiração 100% pulmonar, tá certo? Diferente, por exemplo, dos anfíbios, que parte era cutânea, né? Parte eles conseguiam respirar por essa região da boca aqui e tal. Então, aqui é 100% pulmonar, tá certo? Tem como representantes os largatos, serpentes, as tartarugas, né? Os crocodilos, tá certo? A gente também tem as tuataras, tem vários outros organismos, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho agora dessa especialização, que são os anexos embrionários que vieram para mudar, né? Para colocar os répteis em outro patamar, né, para fazer com que eles realmente conquistassem de forma definitivamente o ambiente terrestre. Então eu trouxe para vocês aqui um ovo, tá certo, que é parecido não só de répteis, mas também de aves, tá certo? São muito parecidos, a diferença é que nas aves esse ovo tem a casca dura, nos répteis tem a casca mole, coriácea, tá certo? Então aqui ele já tem aqui, ó, o córion, o âmnion, tá certo? O alantoide, o córion, essa membrana protetora, tá certo? O âmnion, essa membrana aqui que protege nessa região rica em líquido, no qual o embrião vai se desenvolver, tá certo? Que aqui dentro está o líquido amniótico, né, pessoal? E a gente tem o alantoide aqui, que é as reservas discretas, tá certo? Que são acumulados aí, tá certo? No ovo, tá certo? E aqui o saco vitelínico, não tem o vitelo para esses organismos se desenvolverem. Show de bola? E aqui a gente tem um embrião placentário, né? Diferente, por exemplo, do ovo, ocorre uma implantação no útero da mãe, tá certo? Então esse ovo se desenvolve com implantação no útero, tá bom? Show? Por isso que também tem a vesícula aqui, ó, o saco vitelínico é pouco desenvolvido, uma vez que, na verdade, esses organismos que têm, né, esse desenvolvimento placentário, eles vão captar os nutrientes da mãe, tá certo? E não são reféns apenas do saco vitelínico. Show de bola? Bora sim, bora. Então aqui, ó, a gente tem a presença do âmnio, como eu falei, saco vitelínico, alantoide e o córion, garotinho. Então, vê só, com relação à filogenia da classe reptília. Poxa, pessoal, é interessante que eu trouxe essa imagem para vocês e lá no final da aula eu trouxe um QR Code que vocês podem acessar o artigo que eu peguei
tá certo? Essa imagem, que é um artigo que fala mais ou menos assim o título, que é quando os répteis dominavam o mar, tá certo? É uma coisa assim, que é quando, na verdade, os répteis, eles estavam em grande quantidade no nosso planeta, né? E, na verdade, eles também dominavam o ambiente aquático, né? Justamente na presença aqui, ó, dos plesiosauros e também dos ictiossauros, tá certo? Também aqui, ó, na presença de alguns organismos também, aqui, ó, crocodiliomorfos, tá certo? Também, tá certo? Aqui, por exemplo, o mossossauros também, certo? Algumas tartarugas, os quelônios, né? Então tinha vários organismos, tá certo? Que na verdade eles tinham um ambiente aquático e tal, então essas regiões, esses ambientes aquáticos são completamente dominados. Então aqui é interessante para a gente ver, né? Aqui ele traz o período Triássico, o período Jurássico e Cretácico. É interessante a gente ver mais ou menos os períodos no qual esses organismos se desenvolveram. A gente vê aqui, ó, que logo no iniciozinho do Triássico foi quando ocorreu a diversificação, né, desses répteis a partir ali da separação, né, dos anfíbios que são seus descendentes para a formação dos répteis, né? Então eles já se desenvolveram e já foram formando aqui, ó, vertentes que levaram aos quelônios e vertentes que levaram aqui, ó, ao desenvolvimento de outros organismos, tá certo? E aí, vê só, logo no início aqui a gente vem aqui, essa daqui é a chamada tuatara, pessoal. Esse daqui é o fóssil vivo que existe lá na Nova Zelândia. Quem vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá certo? Então esse daqui é a tuatara. Esse organismo, ele é muito interessante, porque ele é único, pessoal, tá certo? Ele é único, tá certo? E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele. E a gente vai ver também que existe aqui, ó, a ordem Squamata, tá certo? Presente aqui dos lagartos e tal, tá certo? As serpentes, né? A gente tem a ordem dos quelônios também, tá certo? Que estão as tartarugas e tal, os crocodilianos também, tá certo? Que são a vertente aqui, ó, que está mais ou menos por aqui também, tá certo? Então aqui a gente já tem o desenvolvimento aqui dos dinossauros, né, pessoal? Então é interessante que a formação dos dinossauros aqui, ó, vai levar às aves. Por isso que a gente diz que o grupo dos répteis é um grupo parafilético, porque aqui, ó, a gente precisaria também ter aqui as aves, tá certo? Porque na verdade as aves têm um desenvolvimento direto relacionado aos dinossauros. Tá certo? Então, quando a gente tira as aves desse grupo, a gente cria um grupo que, ao invés de ser monofilético, né, que ele tem apenas uma origem comum, né, a gente cria um grupo parafilético, tá certo? Que, na verdade, a gente forma dois clados, mas que eles acabam tendo relações entre si e tal, e não estão muito bem esclarecidas. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, esse daqui, tá certo? Foi uma imagem que eu tirei desse artigo. Queria muito que vocês acessassem, né, para matar a curiosidade e tal. Muito massa esse artigo, leitura simples, tá? E tem algumas curiosidades bem legais sobre esses animais que dominaram os mares, tá certo? Lagos, rios. Show de bola? Bora continuar. Então aqui, pessoal, os grupos, no caso a classe reptília, né, a gente pode dividir em várias ordens. Por exemplo, a ordem dos testudines, tá certo? Os quelônios, tá certo? Que aí a gente encontra também as tartarugas marinhas, os cágados, né? E os jabutis. Aqui a gente tem uma diferença grande entre os três, tá? Que a gente vai falar também. A gente tem a ordem chamada Squamata, que estão os lagartos, cobras, serpentes. A gente tem, ó, olha ele aí, ó. A gente tem a ordem crocodiliana, que são jacarés, crocodilos e os gaviais, tá certo? E a gente tem a ordem rinconcefalia, tá certo? Que são as tuataras, pessoal. Bom, pessoal, continuando aqui os testudines, tá certo? Justamente os quelônios, né? Ou testudines são sinônimos, né? E a gente pode tratar aí quelônios, testudines, tá certo? Então aí representam as tartarugas, os cágados, tá certo? Os jabutis, tá certo? Esse daqui, por exemplo, é um jabuti, tá certo? Tem o hábito terrestre, tá certo? A gente tem aqui, por exemplo, são esses animais surgindo há cerca de 220 milhões de anos atrás, ainda quando existia a Pangeia, tá, pessoal? Lembrando que os anfíbios lá surgiram há aproximadamente 400 milhões de anos atrás, então ó, quase, né, o dobro de tempo aqui, por exemplo, das tartarugas, né? Então a tartaruga é bem mais recente. Então a gente tem aqui, ó, existem atualmente 13 famílias de quelônios com 75 gêneros e aproximadamente 260 espécies. Então a gente tem aqui, pessoal, o cágado, né?
a gente tem o cágado, a tartaruga marinha, tá certo? E o jabuti. O jabuti tem hábito terrestre. O cágado, hábito água doce. E a tartaruga marinha, água salgada. Aqui a gente tem a tartaruga, o cágado alligator, né? Que é a tartaruga alligator, como se chama, né? Então ela tem uma mordida muito, muito forte que pode causar mutilações, né? Pode arrancar o dedinho, garotinho. Então se tu botar esse dedinho aí, tu vai perder esse dedinho. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem aqui, ó, a tartaruga verde também, tá certo? Já tem um hábito marinho, tá certo? A gente tem os chamados cágados de barbicha, né? Que tem um ambiente aquático, dulce aquícola, que são da nossa região, cágadozinho de barbicha. Bem bonitinho ele. A gente tem também aqui o jabuti, ó, tá certo? Que é o jabuti de Galápagos aqui, tá certo? É o jabuti gigante aqui. Ele é muito grande, pessoal. Essa tartaruga é gigantesca. Esse jabuti, na verdade, né? Show de bola? Bora embora. Então aqui, ó, com relação à ordem Squamata, pessoal. Olha ela aí, pessoal. São os lagartos, as anfisbenas, tá certo? Olha ela aí, ó. E também as cobras e serpentes, tá certo? Massa, garotinho. Então aqui, ó, já a ordem crocodília, a gente tem os crocodilos, né? A gente tem os jacarés, crocodilos e os gaviais. E o interessante, pessoal, que na verdade essa ordem crocodília a gente vê que está espalhado, né, por todo o planeta, né? E a gente tem grupos diferentes, ó, em determinadas partes do mundo. Por exemplo, aqui, ó, nas Américas a gente tem, por exemplo, o alligator americano, né, que ele é semelhante, por exemplo, aos jacarés, né? Interessante que existe uma diferença entre jacaré, tá certo, e crocodilo. O crocodilo tem a forma, né, da boca e tal em forma de V. O alligator, o jacaré, em forma de U. Ele é mais reduzido, né, a boca é mais curta em forma de U, tá certo? Tem uma questão também da exposição dos dentes e tal, mas essa questão da forma da boca, ela é matadora, tá? Isso aí ajuda bastante. Você pode ver aqui, ó, o tamanho da boca aqui, né, é menor um pouco, e aqui ela é mais afilada aqui, ó, formando como se fosse um V, e aqui forma como se fosse um U. Dá para ver melhor de cima, né, olhando de cima. E a gente também tem os gaviais. O interessante, porque esse bicho é muito, muito massa. Ele tem uma cara de pré-histórico, assim, muito legal. Interessante que o comportamento de caça dele, ele tem uma mordedura lateral. Então, essa boca dele é adaptado a ele fazer um movimento lateral para abocanhar a presa. Então, é por isso que ele tem a boca mais fininha, tá certo? Muito interessante, né? E aqui, pessoal, isso aqui foi um outro estudo que foi feito, né, mostrando, né, a diversidade desses organismos, mostrando que, na verdade, né, os gaviais e os crocodilos, né, eles, na verdade, são uma diversificação dos próprios alligators, né, ou, por exemplo, jacarés, né? Então, eles são mais apomórficos, né, que a gente chama, são mais recentes, os gaviais. E, por exemplo, o crocodilo da água salgada do que propriamente os alligators. Show de bola? E a gente tem aqui nesse grupo aqui, ó, as tartarugas, as tuataras aqui, ó, as serpentes, cobras e serpentes, e aqui já o eixo dos mamíferos, tá certo? Aqui as aves, tá certo? Os dinossauros, né? A gente tem aqui. Show de bola? Bora embora. Então aqui, ó, a gente tem a ordem Rhinchocephalia, que é uma ordem, né? Que, poxa, pode ter uma ordem, tem muitos organismos. Não, nessa aqui só tem esse cidadão aqui, a tuatara. É o único representante da ordem, tá certo? A tuatara é um réptil endêmico da região da Nova Zelândia, tá certo? Que surgiu aproximadamente 250 milhões de anos atrás. Olha lá aí, pessoal. Então, ó, esse bichinho, muito interessante. A gente olha assim, pensa que é uma lagartixa, né? Normal, né? Mas na verdade é a tuatara, pessoal. Existem algumas espécies, né? Mas na verdade, no grupo, né, da ordem Rhinchocephalia, a gente só tem esse organismo. Tem várias espécies, mas todas tuataras. Beleza? Bora embora. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão do revestimento, sobre o esqueleto. Show? Então aqui, ó, vamos começar sobre a epiderme, tá certo? A epiderme é queratinizada, certo? Podendo formar escamas córneas. Isso é muito presente, por exemplo, nos crocodilos. Olha para cá, aqui em cima, pessoal. Então essas escamas córneas aqui são formadas justamente, né, por depósito de queratina na epiderme, tá certo? Então aqui, ó, é muito comum a troca de pele em algumas espécies, tá certo? Por exemplo, em cobras, olha ela aqui trocando a pele, pessoal, tá certo? Justamente porque em alguns organismos já o crescimento depende, tá certo, da
expansão do corpo. E como ela tem esse material queratinoso rígido, impede o crescimento desse organismo. Então ela vai meio que promovendo uma muda, tá certo? Então aqui é o crânio e esqueleto apendiculares mais eficientes para a locomoção. Mas só que eu estou vendo justamente uma exceção, né, que são as cobras e serpentes, que não apresentam esses apêndices articulares, tá certo? Para locomoção. Elas, na verdade, existe um vestígio, tá certo? Desses braços, dessas patas traseiras e dianteiras, na verdade, né? Existem vestígios sim no esqueleto, a gente pode encontrar as 4 patinhas dele, tá certo? Mas estão muito regredidas, tá? E a gente não consegue ver assim nitidamente. A gente consegue ver sim o resquício um vestígio dessas patas, beleza? Ainda aqui o processo de digestão, pessoal, é completo e semelhante aos anfíbios, tá? Aqui, ó, com boca até ânus, né? No caso aqui, no caso boca até cloaca, né, pessoal? Que o ânus ele desemboca na cloaca, tá certo? Aí ele tem aqui esôfago, tem aqui também a questão do estômago, tem intestino, tem fígado, tem pâncreas, tá certo? Bem semelhante ao que a gente viu nos anfíbios, tá certo? A maioria é carnívora, só que a gente tem algumas espécies que têm o hábito herbívoro, até alguns dinossauros, né? É mais fácil a gente correlacionar, né? Então, tem várias espécies que foram herbívoras e que hoje ainda são herbívoras, tá certo? Com relação à respiração, a respiração é pulmão puramente, tá certo? Mas muito mais desenvolvido que os anfíbios. Então a gente tem aqui, ó, um pulmão dos anfíbios, essa saculiforme, e a gente já tem aqui, ó, um pulmão dos répteis aqui, ó, tá certo? Eles já realizam ventilação pulmonar, tá certo? E algumas serpentes apresentam apenas um desses pulmões, tá certo? E o interessante é que os pulmões aqui, ó, eles já têm aqui, ó, várias ramificações, tem vários compartimentos a mais do que provavelmente nos anfíbios. Então é um pulmão muito mais desenvolvido do que o pulmão dos anfíbios, tá? Permite a respiração completa do ar, tá certo? Então eles não precisam da respiração cutânea ou, enfim, qualquer outra coisa, tá? É puramente pulmonar. Então aqui, ó, a circulação, pessoal. Vamos para a circulação agora. O interessante aqui, ó, é a gente destacar, tá? A diferença entre répteis não crocodilianos e répteis crocodilianos. Tem uma diferença muito grande, tá? Porque o coração dos répteis não crocodilianos, ele na verdade não tem esse fechamento aqui, ó. Ele tem os átrios, tá certo? E os ventrículos, mas só que os ventrículos não se separam completamente. Então ocorre mistura de sangue. Já que nos répteis crocodilianos eu tenho 2 átrios, 2 ventrículos, tá, separados, só que ocorre mistura de sangue aqui, ó, fora do coração, tá certo? Justamente numa região chamada de forame de Panisa, tá certo? Beleza? Então, circulação fechada, dupla. Aqui nos répteis não crocodilianos apresentam 3 cavidades, né? Justamente porque aqui, ó, eu não tenho a separação dos ventrículos, então eu interpreto como 3 cavidades, tá certo? Então a circulação ela é incompleta, ocorre mistura de sangue. E nos crocodilianos apresentam 4 cavidades e a mistura é completa, porque no coração não mistura o sangue, apenas nesse forame de Panisa aqui, tá certo? Então aqui, ó, nos crocodilianos já existem 2 ventrículos, com isso não ocorre mistura de sangue venoso com o sangue arterial no coração, porém fora dele, no cruzamento das aortas, tá certo? Há uma ligação que é o forame de Panisa, que determina uma mistura parcial de sangue. Então, né, é interessante a gente conversar sobre isso. Beleza? Aqui a gente tem uma comparação, né, dos tipos de circulação entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então aqui, ó, nas aves e mamíferos a gente já tem a circulação completa, fechada, com 4 compartimentos, sem mistura de sangue, tudo certinho, tá? Nos répteis, a gente tem os crocodilianos e não crocodilianos. Os crocodilianos têm 4 compartimentos, apesar de ser uma circulação fechada no coração, mas ocorre mistura no forame de Panisa, tá certo? Aqui, e nos répteis não crocodilianos, 3 cavidades e ocorre mistura de sangue, tá? Nos anfíbios, ocorre mistura de sangue, tem 3 cavidades também. E nos peixes apresentam 2 cavidades, um ventrículo e um átrio, como a gente estudou, tá? E com mistura, tá certo? Na verdade, não teria mistura de sangue, porque ele só tem um átrio e um ventrículo, tá? Então, esse não dá para misturar aí
Show de bola? Então aí, ó, show. Então, vê só, fisiologia ainda da classe reptília. Vamos lá, é para excreção. Interessante, ó, que esse animalzinho aqui, ó, lá de Galápagos, tá certo? E interessante que ele tem glândula de sal. E tem vários répteis que apresentam glândula de sal, tá? Não só os quelônios, mas também, tá certo, essas iguanas de Galápagos também, tá? Aqui, ó, apresentam um par de rins e a urina é conduzida diretamente à cloaca através dos ureteres e excretam ácido úrico. Ainda apresentam glândula de sal, assim como as aves também apresentam, tá? Algumas aves de hábitos aí marinhos. Então, o sistema nervoso apresenta um órgão de Jacobson, tá certo? Que é esse órgãozinho aqui, ó, que faz com que a língua bífida, né, ou bifurcada dessas serpentes, né, e até de vários lagartos também, tá certo? Eles meio que investigam o ambiente, né, com a língua, captam partículas e jogam para o órgão de Jacobson, no qual eles vão sentir, né, essas partículas do ambiente e vão sentir a presença da presa e tal, e vão se guiar. Certo? Então, é um órgão aqui que vai funcionar como se fosse um órgão olfativo também, tá certo? Que vai ajudar bastante aqui na identificação de presas e tal. Por isso que o tempo todo ela está, né, procurando, ela está colocando a língua para fora, né, e pesquisando o ambiente, tá? Alguns autores colocam até que tem funções táteis também, tá certo? Apresenta a chamada fosseta loreal, tá certo? E também é uma boa visão e olfato. A fosseta loreal ela fica justamente entre os olhos aqui, pessoal, e o orifício da narina. E o interessante é que essa fosseta loreal aqui permite, tá, que a cobra, que na verdade algumas serpentes, né, não cobras não apresentam essa fosseta loreal, só as serpentes. Que as serpentes elas consigam ter uma interpretação do ambiente através da luz infravermelho. Então elas têm como se fosse um sensor de calor. Então elas conseguem detectar a presa, mesmo elas estando atrás de folhagem e tal, mas se elas estão emanando calor, elas conseguem perceber que existe uma presa ali naquele local, que existe alguma coisa por ali. Então, é um órgão extremamente eficiente, que faz toda a diferença para esses animais, tá certo? Então, as fossetas loreais são demais, tá certo? Muito bom mesmo. Então, apresentam boa visão, tá? Boa visão, bom olfato também. Então, com relação à reprodução aqui, pessoal, são dioicos, tá? Ovíparos. Alguns também podem ser vivíparos, algumas até serpentes, né? Algumas cobras e serpentes, tá certo? Mas na maioria são ovíparos, tá certo? Apresentam fecundação interna e desenvolvimento direto, então não tem estágio larval, certo? Olha aqui, ó, algumas cobras vivíparas. Então apresentam um órgão copulador, né? Já começa a entrar, já se apresenta o pênis, né? Porque antes a fecundação era externa, agora a fecundação é interna. Então a necessidade do pênis, né, se fez presente, né, para inocular, né, os espermatozoides na fêmea, né? Então aqui, ó, as fêmeas podem armazenar os espermatozoides, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, essa espécie é interessante, né, que as fêmeas elas podem armazenar espermatozoides de vários machos, né? Então elas podem engravidar de machos diferentes e tal, e podem misturar os espermatozoides, uma confusão da gota, e originar, né, uma diversidade maior aí de indivíduos, né? Indivíduos com uma diversidade grande, certo? Isso para eles tem uma característica evolutiva muito importante, né, pessoal? Então a gente tem as chamadas diferenças entre cobras e serpentes, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos trazer aqui um pouquinho, deixa eu trazer um pouquinho mais para perto aqui, pessoal. Então, vê só, aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui as serpentes, né, e as cobras, né? Por exemplo, para a gente identificar, por exemplo, organismos venenosos e não venenosos, né, a gente consegue ver mais ou menos algumas características aqui, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, venenosos normalmente tem a cabeça chata, triangular, né? Não venenosos, cabeça alongada, né? E aqui no caso aqui, ó, os olhos na verdade tem essa fenda, né, vertical aqui, né? E a presença da fosseta loreal, tá? Então aqui, ó, já nas não venenosas, os olhos são grandes, né, pupilas circulares, e a fosseta lacrimal, loreal, né, está ausente, tá certo? Então aqui a questão das escamas também, tá, pessoal? As escamas são mais alongadas,
tá certo? Nas cobras não venenosas as escamas são mais achatadas. Aqui a cabeça é triangular, né? E as escamas aqui são pequenas. Aqui a cabeça é mais chata, né? Então essa diferença grande aqui entre esse tipo de serpente. A cauda curta, aqui tem a cauda longa, tá certo? Aqui, ó, quando perseguida, toma atitude de ataque. Então, e as cobras não venenosas, quando perseguidas, elas acabam fugindo, tá certo? Então são as diferenças aí, tá certo? Entre as serpentes e cobras venenosas e não venenosas. Show de bola? Então aqui, ó. Ué, eita. Deixa eu voltar aqui. Deu tilt. Bora embora. E aqui, vai só. Curiosidades sobre as cobras e serpentes, tá certo? Segundo as mandíbulas, a dentição delas, né? Então, as aglifas, né? Por exemplo, a boa constrictor, né? A jiboia, a sucuri, né? A cobra d'água, elas não têm presas de inoculação de veneno, né? Porque elas não são venenosas, tá? Já as opistognatas, elas têm uma presa assim de veneno no final, tá certo, da boca, tá certo? Já aqui, ó, a proterogrifa, tá certo? Elas têm aqui, ó, tá certo? A glândula de veneno, por exemplo, os micruros, né? Que é, por exemplo, aqui a cobra coral, né? O interessante é que o veneno ele escorre pelo dente, né? E aqui as solenógrafas, tá certo? O veneno ele corre por dentro do dente, tá certo? Um exemplo aqui a cascavel, as jararacas, tá certo? A surucucu, tá certo? São cobras que têm esse tipo de dente aí. Show? Aqui, ó, muitas espécies apresentam glândulas produtoras de veneno, né, pessoal? Opa, foi mal, pessoal. Tilt. Deixa eu lá. Então, ó, muitas espécies possuem glândulas produtoras de veneno, tá certo? E esses venenos podem ser neurotóxicos. Alguns venenos, por exemplo, são hemaglutinantes, tá certo? Ou então enzimas proteolíticas. Qual a diferença deles? Os neurotóxicos vão destruir o sistema nervoso. Tá certo? Por exemplo, essas hemotoxinas, elas vão provocar a coagulação do sangue e vão acabar destruindo células sanguíneas e tal, tá certo? E essas enzimas proteolíticas, elas vão causar necrose, destruição do tecido por onde elas entrarem em contato, tá certo? Então, algumas cobras têm misturas, né? Por exemplo, tem parte hemotoxinas com enzimas proteolíticas com neurotoxinas, apenas neurotoxinas. Então, é muito perigoso nesses venenos de cobras, e se você for picado por uma cobra, você precisa de um antídoto específico para a cobra, tá certo? Para a serpente, desculpe, que você teve um acidente ou filho, tá certo? Então, quando você vai ao hospital, até pelas características e sintomas, o pessoal já é muito experiente, eles conseguem até interpretar qual seria mais ou menos a picada, mas é sempre importante você ou trazer o animal, tá certo? De preferência morto, tá certo? Ou então você ter certeza de que animal picou você, tá certo? Para que você tenha mais chance de ser salvo, tá certo? Então, é bronca, garotinho. Então aqui eu trouxe aqui, ó, alguns gêneros conhecidos, por exemplo, o Botrops, a jararaca, aqui o Crotalus, a cascavel, o Lachesis, que é a surucucu, e o Micrurus, que é a coral verdadeira, tá? Então aqui, ó, tá certo? Deixa eu voltar aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. O Botrops, que é a jararaca, a cascavel, tá certo? Ela mexe no guiso aqui, ó. Vê que massa. Aqui, ó, a Lachesis surucucu, tá certo? Olha que cobra bonita, é linda demais. E aqui, ó, Micrurus é a coral verdadeira, tá certo? Beleza? Que seria verdadeira venenosa essa daqui, tá? Essa daqui seria a coral falsa. Show de bola? Então, pessoal, como é que cai essa bagaça aqui? Bora simbora fazer algumas questões para a gente finalizar essa aula aqui, tá certo? E detonar tudo, beleza? Vamos embora. A embriologia dos répteis tem sido abordada em filmes de ficção sobre os dinossauros. Entretanto, considerando os répteis atuais, essa é uma alternativa que não poderia ser abordada numa cena de filme como sendo um fato biologicamente correto, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, embriões de répteis apresentando, tá certo, Amnion, Corion e Allantoria. Então aqui, ó, são alternativas que não poderiam ser abordadas no cena de filme como sendo fatos biologicamente corretos. Então, ó, na verdade, eles apresentam, né? Amnion, Corion, Allantoria, né? Apresentam. Então, embriões
de répteis, aqui ó, nutrem-se da vascularização placentária. Opa, já está errado aqui, pessoal. Então aqui, ó, o que acontece? Os répteis aqui, eles não têm placenta, tá? Os répteis não têm placenta, não. Tá certo? Eles põem ovos. Aqui, ó, embriões de répteis apresentam fendas branquiais. Apresentam sim. Embriões de répteis dentro de ovos com muito vitelo, né? Sim, tem muito vitelo. Embriões de répteis com a coluna vertebral surgindo do mesoderma, tá certo? Bom, pessoal, a única alternativa que está, na verdade, aqui incorreta seria essa, né? Porque aqui eles não têm placenta, tá certo? Show de bola? Vamos para a próxima. Questão da Unesp, pessoal. Existe um dito popular que pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tá certo? Então, sendo a galinha, tá certo, uma ave do ponto de vista biológico e evolutivo, tá certo? A alternativa correta para se responder essa questão tá certo? Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, na questão evolutiva? Então, aqui, ó, o ovo, pois as aves são todas ovíparas. Ih, rapaz. Beleza, mas isso não é uma boa justificativa, não. O ovo, porque não tem justificativa nenhuma evolutiva aqui, né, pessoal? O ovo, pois as aves descendem dos répteis que também põem ovos. Opa, uma boa justificativa. Porque o ovo surgiu com os répteis, tá certo? E, na verdade, as aves descendem dos répteis, prioritariamente dos dinossauros. Então, essa alternativa B estaria correta, tá certo? Então, ó, para a gente ser breve, letra B está correta. Então, para a gente finalizar, pessoal, essa questão do Sés Gran Rio, tá certo? Os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis, por apresentarem adaptações que permitem resolver com eficácia todos os problemas da vida fora da água. Qual das afirmativas a seguir constitui um exemplo de adaptação dos répteis à vida fora da água? Ovo provido de casca, fornecendo o embrião proteção, suporte e alimento. Pessoal, aí fica muito fácil, né? Então, de primeiro, ele já manda a alternativa, a resposta correta, e aí a gente já mata. Então, para não ficar essa aula tão longa, eu vou ficando por aqui, pessoal. Então, a gente finaliza aí a questão dos répteis, tá certo? E aí eu trouxe para vocês aquele artigo que eu falei, tá certo? Quando os répteis dominaram o mar, tá certo? Eu trouxe para vocês também do Google Earth aqui também, tá certo? Uma coisa bem legal, tá certo? Que é como é que eu posso dizer? Uma reportagenzinha no Google Earth, né? Uma produçãozinha que tem lá, que você pode interagir de uma forma bem legal. Então, que fala sobre os dinossauros, onde eles, na verdade, onde ocorreu o choque do meteoro, né? Que extinguiu os dinossauros, né? Ó, dia em que os dinossauros morreram, né? Então, show de bola, garotinho. Então, também no Google Earth, também aqui, ó, a jornada na Ilha Galápagos. Interessante que essa jornada, ela é boa porque a gente vai fazer uma revisão não só sobre os répteis, mas para vários outros organismos que a gente estudou, né? Ele mostra alguns corais, mostra alguns peixes e tal, bem legal mesmo. Então, mostra a vida na Ilha de Galápagos, né? Que é bem legal. Show de bola? Então, pessoal, tamo junto, é nóis. Me aguarda aí com as aves, estou chegando, tá certo? Então, espera só mais um pouquinho que eu estou enviando aí a aula de aves para vocês, tá bom? Grande abraço, tchau, tamo junto, é nóis. Valeu.